Olá, pessoal. Dando sequência aqui no conteúdo da disciplina, o segundo tema que nós vamos estudar são as propriedades elementares do solo, ok? Essa aula ficou dividida aí nos seguintes itens. Nós vamos falar um pouco a respeito de estrutura e textura do solo, vamos falar sobre umidade, densidade aparente, densidade de partículas, índice de vazios, volume específico, porosidade, grau de saturação, gravidade específica e algumas outras relações que são importantes para nós aí no estudo da interação máquina-solo. Começando pela textura do solo, então, pessoal, na primeira aula, né, sobre origem e formação dos solos, nós vimos que o solo é basicamente composto por partículas minerais, ok? Por ar, por água e matéria orgânica. Esses percentuais que estão apresentados aí são aproximados, né? Naturalmente isso vai variar dependendo do tipo de solo, dependendo da condição do solo, ok? Mas eu gostaria de frisar para vocês aqui alguns pontos específicos, né? Como por exemplo, a questão do percentual de ar e água, né? Tem duas setas aqui indicando que existe uma alternância, né? Isso ocorre porque quando o solo absorve água, naturalmente o ar ele tem que ser expulso, né? Na medida que que a água, desculpa, entra no solo, o ar ele vai sendo expulso, ok? Então por isso que existe essa alternância entre o percentual de ar e de água. A matéria orgânica, ela tem um papel muito importante, né? A matéria orgânica, a gente já sabe que ela vem, aliás, aí de decomposição de material vegetal, de material animal também, né? E ela tem um papel importante no solo, que pode estar relacionado aí com a questão de fornecimento de nutriente, retenção de água no solo, tem um papel muito importante aí no que diz respeito à formação e também na estabilidade dos agregados do solo. E com isso ela consegue, né, sob o ponto de vista conservacionista, uma série de outras funções aí que são muito importantes também, né? Tem o potencial aí de reduzir erosão, reduzir compactação do solo, além de alguns outros itens que para nós aqui às vezes não tem muita importância em princípio, né, que é a questão da microbiologia do solo, certo? Então, nós já sabemos aqui da alternância entre o percentual de ar e água, sabemos da matéria orgânica, e agora eu gostaria de falar com vocês especificamente aí sobre o material mineral, né, sobre as partículas minerais. Bom, existe basicamente três tipos, né, de partículas principais. Essas partículas aí são, inclusive, responsáveis por dar a chamada textura do solo. Então, nós teremos areia, silt e argila, né? Então, esse desenho aqui está em escala. Percebemos logo aqui pela imagem que a areia é a maior partícula que nós temos no solo, né? Ela vai aí de 0,05 até 2 milímetros. E ela, além de ter esse tamanho maior, às vezes ela apresenta muita irregularidade nos seus formatos, né? Não precisa ser naturalmente dessa forma redondinha, ok? Depois nós temos aí a questão do silt, que varia de 0,002 milímetros a 0,05, e a menor partícula de todas é a argila, né, que está abaixo de 0,002 milímetros, ok? Então, no caso, essa partícula maior, a areia, ela é composta por minerais de rocha primários, né, intemperizados, e essas partículas, elas não se agrupam facilmente, né? Acho que todos aqui já fizeram uma experiência de tentar montar alguma coisa na praia, né, com a areia. Ela desmorona facilmente, né? A gente não consegue dar forma ali sem colocar um ingrediente no meio, né, que é a água, que ajuda a dar consistência naquilo ali, né, para agrupar, ok? Então a areia, ela tem essas partículas grandes e irregulares que acabam desfavorecendo a questão aí de coesão entre elas, certo? Porém, facilita a existência dos espaços porosos. Então, entre as partículas de areia, existem muitos espaços porosos por onde
pode existir, né, e vai existir um fluxo de ar e água que vai ocorrer numa taxa bem acentuada, principalmente relacionando com os demais itens aqui, né, com o silt e com a argila, ok? Essa partícula intermediária, o silt, elas são menores naturalmente, aqui já comentado, menores que a areia, né? Então elas se agrupam mais facilmente, né? Então a gente tem ali que elas conseguem se agrupar de uma forma melhor que a areia e dessa forma elas terão aí menos espaços porosos, né? E com isso a troca de ar e de água fica numa taxa menor que aquela que é exibida aqui na questão da areia, ok? E por último aqui, né, a questão da argila. Então as argilas são aí a menor partícula que nós temos no solo, ok? E essas argilas são comumente formadas aí por minerais secundários. Lembrando que esses minerais secundários foram aqueles alterados pelo intemperismo, né? Principalmente aí no que diz respeito à presença de silício, alumínio, ferro, magnésio, potássio e alguns outros substâncias, né, que estão presentes aí, ok? Então essas substâncias, quanto liberadas pelo processo de intemperismo, elas se recristalizam, né, e formam esses minerais secundários, certo? Uma coisa importante da argila é que por ter esse tamanho menor, né, e a sua geometria também, esse menor tamanho de partícula com a sua geometria, né, nós temos uma questão de agregação maior. Então, a questão dos espaços porosos entre as partículas de argila, né, fica prejudicada. Então, existem poucos poros, se comparar, é lógico, com os demais, com silt e argila, desculpa, com silt e com areia, em relação àquela argila, né? Então, a argila ela deixa menos porosidade entre as suas partículas, ok? Nesse próximo slide aqui, nós temos uma classificação, percebam que está diferente, né, do esquema anterior, porque a fonte aqui é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para nós não precisa, né, pessoal, guardar esses valores, ok? Mas aqui a gente tem que levar em consideração, certo? Que existe, né, essa definição bem clara, essa classificação bem clara no que diz respeito ao tamanho de cada um desses agregados, ok? Para que é importante analisar a textura do solo? Ou melhor, o que é a textura do solo? Textura do solo nada mais é que a proporção entre areia, silt e argila que nós teremos na amostra de solo, ok? No caso, contida, é lógico, na parte mineral, certo? Essa figura que está aqui, projetada para vocês, ela é o chamado triângulo textural. O triângulo textural, ele é uma ferramenta utilizada para facilitar a classificação dos solos, né, de acordo com a sua textura, utilizando algum sistema de classificação específico, ok? Então, existem, né, classificações de acordo com o percentual de cada uma dessas partículas e esse triângulo é utilizado para facilitar todo esse contexto, ok? Então, a questão laboratorial, a gente pode fazer a decantação, no caso, peneirar a areia, ela passa por um processo de peneiramento, né? A gente sabe as partículas que estão, o percentual das partículas que estão naquela classe de tamanho, e existem outros procedimentos de floculação, né, que a gente consegue saber a quantidade de argila e também de silt, ok? Bom, sabendo o percentual, por exemplo, da argila, nós fizemos o teste e chegamos à conclusão que 60% do material particulado aí do solo, ele é argila, corresponde ao tamanho argila. Então a gente faz um traço aqui, na verdade só acompanha esse traço horizontal, ok? E nós sabemos aí, junto com isso, né, que o solo ele apresenta 20% de silt. Então, 20% de silt, a gente faz o traço aqui, né, acompanhando, percebam que existe uma orientação aqui junto ao eixo, né, do gráfico, e nós identificamos aqui um ponto de interseção
né, esse ponto de interseção aqui, gente, ele vai justamente estar posicionado dentro da nossa classe de solo, ok? Então, um solo com 60% de argila, 20% de silt, é lógico que ele terá aí 20% de areia para fechar, né, o 100%, mas é um solo que recebe a classificação de argiloso. Então, solo que sua textura é argilosa. Conhecer a textura do solo, gente, é fundamental, né? Com base nela, a gente vai saber, por exemplo, a aptidão agrícola de um determinado solo. Compradores, quando vão fazer, às vezes, a visita, né, em alguma fazenda, justamente eles vão atrás do teor de argila. Quantos por cento de argila tem? Porque a argila é importante, né? Porque ela vai condicionar a capacidade de retenção de água no solo, vai falar também a taxa de movimento que a água apresenta no solo. Isso aí vai te auxiliar, né, não só na hora de fazer esse empreendimento, mas também na hora de traçar estratégias em relação ao manejo dessa área. Então, com base na textura, é possível saber quais métodos de preparo do solo podem ser utilizados ou quais são os mais adequados. E nós podemos também tirar alguma coisa aí em termos de adubação, correção do solo, do manejo, sistematização de forma geral, certo? Então, ele é um fator determinante aí na seleção das práticas de manejo do solo, ok? E, bem empregado, ele visa, né, esse manejo com base na textura. A gente sabe aí até quais são os efeitos, né, da compactação, se é um solo que é muito sujeito à erosão, ok? Então, ela passa muito para quem vai trabalhar com o solo. Só para exemplificar, aqui já foi, acho que agora todo mundo já sabe chegar nisso, né? Nós temos um solo, por exemplo, que é um solo arenoso. Então, de acordo com a classificação do triângulo textural, ele recebe essa denominação, né? Então, solo arenoso, e nós temos aqui no outro extremo o solo argiloso. Aqui embaixo simboliza justamente o que? A taxa de infiltração de água, né? Como o solo mais argiloso, ele apresenta menor porosidade e com isso a água ela vai fluir mais lentamente pelo perfil do solo, o que já acontece ao contrário no caso da areia, né? Como os espaços porosos entre as partículas de areia são grandes, né? A taxa de difusão de ar, de infiltração de água, será muito maior nessa situação, né? Então, esse aqui é um exemplo, gente, né, da importância da textura do solo para fins agrícolas, ok? E só para finalizar essa imagem aqui, o silt ele é intermediário, então o solo siltoso, né, com relação à taxa de difusão de ar, infiltração de água, é o solo que está no meio termo, beleza? Então, pessoal, acho que não sei se a gente vai chegar a fazer essa prática, mas para definir a granulometria, né, na verdade o tamanho de cada partícula do solo, para chegar na textura, primeiramente existe uma técnica de peneiramento, a gente faz o peneiramento da amostra e vai reter partículas superiores a 0,1 milímetro, né? E por sedimentação baseada na lei de Stokes, a gente sabe a proporção dessas partículas menores, no caso, pensando aí no silt e na argila, ok? Eu não vou detalhar isso aqui, certo? Porque às vezes a gente vai acabar vendo isso aí numa aula prática, ok? E só pontuar aqui a respeito de estrutura do solo, gente, é que a estrutura do solo ela pode ser entendida como uma maneira, né, que essas partículas individuais de areia, silt e argila são agrupadas, ok? Essas partículas elas são unidas, né, com partículas um pouquinho maiores, que são chamadas de agregado, e assim que elas vão ganhando mais tamanho ainda, elas vão formar a chamada estrutura do solo. Então, um solo bem estruturado é aquele solo que tem agregados bem formados, né, e que são agregados estáveis, que vão dar boa condição para o solo ser utilizado com viés agrícola, né, porque permitirá, no caso, uma boa infiltração de água, uma boa movimentação de ar, além de favorecer também o desenvolvimento do sistema radicular das plantas, né? Então, o solo bem estruturado, ele apresenta essa série de vantagens aí.
E podemos também jogar no meio da bagunça aí a questão da microbiota do solo, né? Então, o solo bem estruturado, ele agrupa, né, uma série de vantagens aí, podemos dizer, físicas e químicas. Só por curiosidade, eu coloquei aqui nesse slide uma foto que eu tirei lá em Gurupi, no Tocantins, e não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó, mas nós temos uma partícula de solo aqui maior do que aquilo que nós identificamos lá, né, daquelas classes de tamanho de areia, silt e argila. Na verdade, isso aqui, ó, entra como cascalho, ok? Então, é possível encontrar, né, conforme mostrado na tabela lá da BNT, partículas na superfície maiores, né, que areia, silt e argila. E esse solo é interessante porque, para nós aqui, às vezes é até esquisito, né? O cara fala, tá plantando em cima de pedra. Mas essa área aqui, a gente fez a estimativa, ela estava com mais de 70 sacos por hectare de soja, que é uma produção significativa, certo? Então, só para frisar, né, que a classificação ela pega, no caso, a areia até 2 milímetros, né? Acima disso já entraria como sendo aí a questão do cascalho, ok? Pessoal, antes, no caso, na verdade chama pedregulho, né? Enfim. Bom, antes de adentrar aí nas propriedades, de fato, eu gostaria de falar com vocês a respeito de símbolos e unidades que nós iremos utilizar nessa aula e também eu gostaria que fossem, né, utilizados ao longo da disciplina, para a gente padronizar tudo, beleza? No caso, a simbologia dessa aula em específico, ela está relacionada aí para as relações entre massa e volume que existe no solo, ok? E aqui nós temos o seguinte, ó, nós temos volume, esse V maiúsculo aqui é o volume ocupado pelo solo. Do lado de cá nós temos o M, que é a massa, né, apresentada pelo solo, certo? Tanto a massa como o volume são divididos, né, subdivididos no caso. Então, o volume aqui nós temos o VA, o VW e o VS, que aqui vai representar, respectivamente, o volume ocupado pelo ar, ok? VW é o volume ocupado pela água, então nós temos VA, ar, VA, VW, água, e VS é o volume ocupado pelos sólidos. Esse Vzinho aqui, pessoal, é o volume, né, correspondente ao espaço poroso do solo. E notem que ele é justamente o somatório do VA e do VW. Então, esses dois itens aqui, o somatório do volume ocupado pelo ar e o volume ocupado pela água, corresponde aí, de fato, ao volume do espaço poroso, né? E nós já sabemos que o ar e a água ocupam justamente esse volume do solo. Da mesma forma, nós temos uma divisão da massa, né, em subitens. Temos, então, a massa correspondente aos sólidos, né, desculpem, e a massa da água. É lógico que o ar apresenta massa, pessoal, mas em relação aos demais, né, ele apresenta baixa significância. Então, a gente não vai considerar nessa aula, nem na disciplina, a massa de ar que tem no meio da amostra. Ok? E também na questão das unidades, eu gostaria de chamar a atenção, né, a respeito aí dos sistemas de unidade. Eu gosto muito do sistema internacional, porque a gente não fica dependendo muito, né, de variações aí, sistemas de outros sistemas, né? Então, como unidade de comprimento nós temos massa, como unidade de comprimento nós temos o metro, unidade de massa o quilograma, tempo os segundos, temperatura Kelvin, e da mesma forma, né, aqui tem as unidades derivadas, né, metro quadrado para área, metro cúbico para volume, temos metro por segundo para velocidade, metro por segundo quadrado para aceleração, Pascal, né, que nada mais é que Newton vezes metro dividido por segundo, certo? E algumas outras unidades, né, igual ângulo plano, radiano e tudo. Isso aqui é só para chamar para atenção para vocês aí,
né, da questão do sistema de unidades. Eu prefiro trabalhar com o sistema internacional. Bem, visto isso, vamos entrar de fato aí nas propriedades do solo, ok? Começar falando sobre umidade. Umidade, gente, ela representa, né, é um parâmetro que representa a quantidade de água que está presente no solo, ok? Essa água, ela vai estar justamente naquele espaço poroso que nós já estudamos, né, já foi apresentado aqui. Então, essa água ela vai estar contida aí entre as partículas do solo e ela pode ou não, inclusive, estar disponíveis à planta, né? No caso, a água ela pode ou não estar disponível às plantas, dependendo, né, de onde essa água estiver. Por que eu estou falando isso? Porque existem algumas. É difícil você falar sobre micro e macro porosidade. No Brasil, existe um valor que eu acho 50 micrometros, né? Então, acima de 50 micrometros, nós temos aí um espaço considerado como macroporo, e abaixo de 50 micrometros seriam os microporos, né? E por que que tem essa questão de disponibilidade de água? Porque aquela água que está retida em microporos, que são de tamanho bem reduzido, aquela água é difícil de ser retirada pelas plantas, né? No caso, as plantas não conseguem, às vezes, aplicar aquela tensão necessária para retirar a água daquele microporo. Então, por isso que fala que a água pode ou não estar disponível às plantas, certo? De forma geral, nós podemos dizer que a umidade do solo ela pode auxiliar aí, né, para a gente determinar uma série de características do solo. Porque a gente pode falar aí, principalmente pensando em manejo, né? Nós podemos falar aí sobre questão de compactação, sobre resistência ao cisalhamento, de consistência do solo. Então, a umidade ela é muito importante para nós, ok? Porque pensando na interação máquina-solo, ela vai condicionar, né, muitos fatores aí que vão implicar diretamente no efeito da máquina no solo e vice-versa. A gente tem que pensar que, sob dois pontos de vista, a máquina ela vai executar um trabalho no solo, porém o solo ele tem, né, do outro lado ali uma função de suporte. Então a gente tem que pensar em capacidade de tração de máquina e devemos pensar também na mobilização do solo por ferramentas, ok? Então, a umidade do solo é um fator aí fundamental, né, em qualquer caracterização de trabalhos na área de interação máquina-solo. Existem duas formas de apresentar essa umidade que são mais aí utilizadas. A primeira é essa umidade gravimétrica. Umidade gravimétrica, pessoal, é massa sobre massa, certo? Nós vamos pensar em quê? Em massa de água, aqui em cima massa de água, dividido pela massa do solo. Ok? Então é esse percentual. Qual que é a massa da água dividido pela massa do solo vezes 100? Então, nós temos aqui essa equação que fala o seguinte, ó, M é a massa total da amostra, né, a amostra úmida em condição de campo, e nós vamos, né, utilizando alguns dos métodos que serão apresentados a seguir, nós vamos determinar qual a massa da amostra seca. Então, nós vamos submeter aquela amostra de solo a um processo de secagem e nós vamos saber qual que é a massa seca. Pela diferença, né, entre a massa do solo na condição de campo que nós pegamos, menos a massa só da parte sólida, né, da amostra seca, essa diferença corresponde, né, que nós já sabemos aí, corresponde à água, e essa relação vai nos passar a umidade do solo. Eu representei aqui por WG, pessoal, umidade gravimétrica, e a outra umidade que nós temos é a umidade volumétrica. Essa umidade, ela será feita da seguinte forma. Nós pegaremos aqui, né, de novo, a diferença entre a massa do solo na condição de campo, né, e a massa do solo na condição de seco em estufa, por exemplo. Okay? Então, essa diferença vai nos fornecer a massa
de água da amostra. E nós vamos dividir agora não mais pela massa de solo, massa total, nós vamos dividir pelo volume da amostra de solo. Por isso que chama, lógico, né, umidade volumétrica. Ok? Notem que foi utilizado para a massa da amostra úmida, grama, a amostra seca, grama, e aqui o volume da amostra está em centímetro cúbico, né? Mas por que esse percentual aqui, né? Não seria grama por centímetro cúbico? É porque nesse caso aqui, pessoal, né, a gente acaba considerando que a densidade da água é de 1 quilo, né, por decímetro cúbico, certo? Então, 1 quilo de água, 1 litro d'água. Então, substituindo, né, assumindo, né, essa relação, nós teremos aqui uma relação de 1 para 1. Então, por isso, né, continua sendo apresentado em porcentagem. Existe uma forma fácil de converter, às vezes trabalhos diferentes vão apresentar a umidade de forma também diferente. Então, às vezes, a gente precisa saber converter, né, umidade gravimétrica e umidade volumétrica. Então, vou colocar para vocês aqui essa relação. Né? Para fazer essa conversão, nós precisamos conhecer um fator aí que é a densidade do solo. Então, por exemplo, eu tenho a densidade gravimétrica e eu quero convertê-la para... desculpa, eu falei densidade. Né? Nós temos a umidade gravimétrica e eu gostaria de convertê-la para umidade volumétrica. Para isso, eu preciso conhecer a densidade, né? E o produto entre esses dois itens aqui, né, vai permitir essa conversão. Beleza? Agora, nós vamos entrar na questão dos métodos, né, possíveis aí para determinação da umidade do solo. Existe o método padrão de estufa, ele justamente, pessoal, recebe esse nome de padrão, né, por ser utilizado como calibração para outros aparelhos de medida, certo? E esse é um método aí muito utilizado por ser direto. Além disso, esse método ele é extremamente simples, né, preciso, é barato e possui aí, no caso, a necessidade de equipamentos que são comuns em laboratório, certo? Então, ele é bastante utilizado e serve para calibrar demais aparelhos de medida. Como que é feito esse procedimento? Você vai pegar um solo, certo? Um solo na condição que você deseja amostrar, numa condição de campo, vai pesar essa amostra, na verdade vai colocar a amostra de solo numa cápsula de alumínio. A massa da cápsula de alumínio, ela deve ser conhecida, então a gente vai pesar a cápsula de alumínio, anotar o peso da cápsula, depois nós vamos colocar a amostra de solo, nós vamos novamente pesar a cápsula, no caso aí será a massa da cápsula, mais da amostra de solo, e nós vamos submeter, né, essa amostra de solo que está nessa cápsula a uma temperatura que varia entre 105 e 110 graus, durante um período de 24 horas. Né? Então, após esse período, nós vamos retirar e pesar novamente a amostra de solo. Então, é lógico que a cápsula não vai perder massa, né, pessoal? A gente deve desconsiderar isso aí dentro da análise, mas isolando-se simplesmente a amostra de solo, né, ela terá ali uma diferença que corresponderá à quantidade de água que ela tinha, né, nas condições em que você fez a amostragem lá no campo, ok? Então, esse é um método muito utilizado, um método padrão de estufa, ok? Agora eu vou passar aqui de forma rápida, né, em alguns outros métodos, certo? Dependendo do quão interessante for algum deles, eu vou parar um pouquinho mais, certo? Mas, por exemplo, existe um método chamado de Dupéia. Esse método foi originalmente concebido para trabalhar com umidade de grãos, ok? Mas ele também pode ser utilizado para trabalhar com umidade do solo, certo? Inclusive é um método bem rápido, né? Para isso a gente precisa colocar uma amostra de solo aqui nesse recipiente, né? Só que aqui a gente precisa colocar antes um
pezinho de 100 gramas. Então a gente coloca um peso de 100 gramas aqui e vamos adicionar solo, né? A amostra aqui, nós vamos colocar a amostra de solo nesse recipiente, certo? Até ficar nivelado, ok? Aí nós vamos pegar e adicionar, acho que é um volume de óleo vegetal nesse recipiente, né? Um pouco acima da superfície da amostra, e depois nós vamos aquecer tudo isso aqui, né? A gente tem que usar, acho que um termômetro, a temperatura aqui acho que é 180 graus Celsius. Aí o que acontece? Depois de feito esse processo de aquecimento, nós vamos adicionar, aqui em cima tem um copinho, ó, né? Nós vamos adicionar água para conseguir de novo nivelar a balança, ok? De acordo com o volume, né, de água que foi gasto aqui, nós sabemos, né, por meio de uma tabela, qual é a umidade que estava aqui na amostra. Então, eu não vou detalhar muito, pessoal, é só vocês saberem que existe essa possibilidade, ok? Existe o método também chamado de célula de Buiocos, baseado na resistência entre dois eletrodos que são inseridos no solo. Então, esse dispositivo ele mede a resistência elétrica, certo? Bom, esses dois eletrodos eles são inseridos na amostra, né? E com base na resistência elétrica apresentado, nós teremos a umidade do solo. É lógico que esse sistema ele precisa de um método para a calibração. Aí nós vamos novamente no padrão de estufa, certo? Esse método ele também hoje não é muito utilizado, já tem sondas aí que são mais eficientes, certo? Então não vou ficar muito tempo. Tem um método chamado de tensiômetro, esse é interessante porque ele é bem simples e fácil de ser instalado no campo. Aqui existe a ponta que é como se fosse na verdade isso aqui é um tubo, né? Então na ponta desse tubo existe uma placa porosa. E o que você faz? Você enche todo esse tubo aqui com água, certo? E fecha aqui, ó. Isso aqui é hermético, né? Não entra ar aqui não. De acordo com a tensão que o solo aplica, né, na medida que o solo vai secando, ele vai aplicando uma tensão na placa porosa e essa tensão vai sendo registrada por um manômetro. Inclusive é comum encontrar isso aqui no mercado, já indicando, de acordo com o tipo de solo, né, se a umidade ela está ou não dentro do ideal para determinada cultura, certo? Então o método tensiômetro, o pessoal da irrigação usa bastante. Agora nós vamos falar aqui sobre o método chamado de SPEED, que também é um método aí mais antigo, entendeu? Tem uma precisão até boa, ok? O pessoal da irrigação às vezes utiliza bastante, porque ele é relativamente fácil e rápido de ser obtido a umidade em campo, ok? Mas conforme eu já falei com vocês, a tecnologia já avançou bastante, esses métodos aí acabam sendo já abandonados. E o que acontece? Deixa eu explicar um pouco desse aparelho aqui, que vocês vão entender muito bem. Eu tenho um recipiente aqui, ó, bem resistente. Esse recipiente ele é fechado na parte de cima por uma tampa. Inclusive essa tampa ela fica bem, tem ela é firmemente colocada aqui para fazer esse processo, ok? E essa tampa ela tem uma cavidade que permite a comunicação com esse manômetro. A amostra de solo, em linhas gerais, ela é colocada dentro desse recipiente, ok? Desse recipiente de baixo aqui, e é adicionado uma pedra de carbureto, certo? O carbureto, em contato com a água, ele tem uma reação química, certo? Que vai liberar energia, vai liberar pressão dentro desse recipiente, dentro dessa cápsula. E essa pressão ela será medida por esse manômetro. Então, de acordo com a pressão lida, né, e com a calibração prévia, né, que deve ter sido feita com o aparelho, sabe-se aí, né, a questão da umidade do solo, certo? É possível também fazer essa determinação
pensando-se na diferença, né, da massa de solo antes e da massa de solo depois. Ok? Existem essas duas possibilidades, porque o carbureto reage com a água presente na amostra. Ok? Próximo método aqui é a sonda de nêutrons. Então, esses equipamentos, eles determinam a umidade do solo mediante o uso, né, de nêutrons rápidos, que quando se chocam com átomos de hidrogênio da água do solo, eles têm uma troca de energia, né? Então, essa troca de energia, ela lida aqui por esse aparelho, onde que a gente tem aqui o visor, né, onde a umidade ela é capturada. Bom, esses nêutrons, né, que partem da fonte radioativa, eles possuem elevada velocidade. Essa velocidade ela vai diminuir de acordo com esses choques, né, que ocorrem com os átomos de hidrogênio da água, certo? Então, esses nêutrons que são mais lentos, eles são capturados por um detector, né, que é colocado, que é posicionado perto da fonte radioativa. Então, precisa de um emissor e de receptores. Então, com base nisso, né, com base nessa queda da velocidade, sabe-se aí a umidade do solo, o teor de umidade que o solo apresenta. Finalizando quase essa parte de umidade, gente, tem a questão da sonda TDR, né, a sigla é Time Domain Reflectometry. Que é? O que acontece? Na técnica de reflectometria de microondas, denominada TDR, ela parte do estudo de propriedades dielétricas de misturas heterogêneas, certo? E ela vai medir, inicialmente, né, as propriedades dielétricas de alguma substância, ok? Então, essa sonda, ela é bem interessante. Isso aqui a gente consegue ter no laboratório uma medida que, quando corrigida, né, de forma adequada, ela passa aí, no caso, uma medida bem precisa, né? Mas cabe aí que ela precisa ser calibrada, ok? Então, nós estamos falando também de capacidade elétrica, assim como o aparelho de Bullocos, né, a célula de Bullocos. Então, esse aparelho aqui, a sonda TDR, ela é bem rápido de ser utilizado no campo, né? A gente insere esses dois eletrodos aqui. De acordo com o comprimento desse eletrodo, nós teremos a profundidade amostrada, certo? Se o eletrodo tiver 5 centímetros, nós vamos fazer na umidade de 5 centímetros, ok? Então, esse é um recurso aí bem fácil. Mas eu gostaria de frisar com vocês, ele precisa de ser calibrado. Apesar de você pegar um aparelho desse, colocar no solo e fazer uma amostra, ele vai te dar um valor, certo? Mas esse valor ele precisa ser conferido, e se não bater, ele precisa ser calibrado, né? Aí a gente utiliza do método padrão de estufa, ok? Falando um pouquinho, pessoal, então aqui eu fechei a parte dos métodos para umidade. Gostaria de falar com vocês a respeito de umidade residual do solo. O que é umidade residual? Umidade residual, ela basicamente ela vai nos passar, né, uma ideia de uma relação entre o método analítico, certo? Com um método que a gente chama de terra fina seca ao ar, certo? O que acontece? A amostra, quando ela está exposta ao ar, que ela está secando ao ar, que a gente fala, ela retém uma umidade ali, né? Uma umidade que a gente chama de umidade residual. E para calcular essa umidade residual, a gente faz o seguinte, a gente deixa essa amostra secar ao ar ali, ok? Depois a gente leva e faz a secagem em estufa, né? No caso esse MS aqui. Então a gente vai saber qual que é o percentual, qual que é a umidade que tem naquela amostra que está seca ao ar e vamos relacioná-la com a umidade, né, no caso com a massa daquele solo seco em estufa, né, durante lá, no caso, as 24 horas sob 105 a 110 graus de temperatura. Não confunda isso aqui, pessoal, que pode ser a terra seca ao ar ou então seca em estufa a 40 graus. Não confundam com o método padrão, ok?
Então, sabendo a umidade aqui, nós vamos calcular ó, o fator de correção. Então, pegando a massa da terra seca ao ar, do solo seco ao ar, dividindo pela massa do solo seco em estufa, né, no caso 24 horas a 105 graus, nós teremos um fator de correção. Isso aí é muito interessante para quando a gente está trabalhando com uma série de amostras de solo, com volume muito grande, e dependendo do que for a nossa análise, né, o nosso trabalho, às vezes não é necessário esperar tanto tempo, né, esperar as 24 horas para a gente saber o resultado, porque esse fator de conversão, esse fator F, ele vai permitir, né, com base na massa de terra fina secular, saber qual seria essa massa correspondente se ela tivesse sido seca em estufa. Então isso é muito bom, por exemplo, quando nós temos limitação no número de estufas, né, para utilizar, ou o número de amostras é muito grande. Então isso aí pode acabar nos ajudando. O próximo item que nós vamos pegar agora aqui é a densidade do solo. Ok? Eu coloquei aqui densidade aparente, gente, mas hoje em dia não se fala mais isso, não. Certo? Simplesmente densidade do solo. Na minha época, aqui, quando eu estudei, ainda tinha esse negócio de densidade aparente. Hoje não existe, é simplesmente densidade do solo. Todos aqui sabemos que densidade é a relação massa-volume. Ok? Só que no caso dos solos, nós precisamos fazer essa massa, né, o cálculo dessa massa, com base naquele solo que foi seco em estufa, né, a 105, 110 graus durante um período de 24 horas. Então, conhecendo-se essa massa e conhecendo-se também o volume da amostra, nós conseguimos chegar na densidade. Então, densidade é basicamente aí a divisão, né, da massa de solo seco em estufa a 24 horas a uma temperatura de 105 a 110 graus, dividido pelo volume da amostra. Existem várias formas de fazer esse procedimento para chegar na densidade do solo, ok? Eu vou apresentar para vocês aqui alguns. Eu vou aproveitar esse método da proveta aqui, pessoal, para apresentar dois de uma vez. O método da proveta, na verdade, o primeiro aqui você utiliza uma proveta e tudo, e vai colocando solo, né? Vai colocando solo e compactando, vai colocando solo e compactando. Depois você completa esse volume de solo, acho que é para 100 ml. Então você pega uma proveta de 100 ml, coloca o solo ali, vai compactando, depois completa o volume, né? E você anota o quanto foi gasto para fazer, né, para completar esse volume aí. Então esse volume, essa diferença vai ser o volume de solo, né? E você vai colocar também, vai saber a massa que foi adicionada, você consegue saber, né, qual a densidade do solo. Aproveitar para falar também sobre o método do torrão parafinado. O torrão parafinado, a gente vai pegar uma amostra de torrão, pegar um torrão no solo, né? Vamos supor que foi após um processo de preparo, você pegou o torrão, vai impermeabilizar esse solo com parafina líquida, né? Na verdade, você vai esquentar essa parafina para ela ficar líquida, vai mergulhar o torrão nessa parafina e depois vai retirar. Assim que a parafina secar, né, nós iremos pegar esse torrão e colocar dentro de uma proveta. A variação do volume, né, corresponde justamente ao volume deslocado pelo sólido, ok? Pelo torrão mais a parafina, ok? Conhecendo-se a massa da parafina e a densidade, nós sabemos o quanto aquela quantidade que foi adicionada para impermeabilizar o torrão, nós conseguimos saber qual que é o volume correspondente. Então a gente desconta esse volume aí no procedimento. Então a gente chega apenas no volume de solo e na massa do solo que a gente pegou lá no campo. Esse é um método que eu acho que é um dos mais precisos para trabalhar, ok? Porque a amostra ela não é deformada, você pega ela em condição natural e trabalha com ela dessa forma, beleza? Tem um método muito bom também, quando bem utilizado, que é o método do anel
volumétrico. Nesse método, nós precisamos contar com um dispositivo que ele permite a inserção de um anel, certo, no solo. Então esse anel ele vai entrar, muitas das vezes ele entra batido, né? A gente tem um restante do aparelho aqui, um trado que vai inserir esse anel no solo, e o solo ele vai ficar confinado dentro do volume do anel. Depois, esse volume desse anel geralmente está na faixa de 50 centímetros cúbicos, viu, gente? Mas é sempre bom medir, a gente tem que sempre medir o volume desse anel. Aí o que a gente faz? A gente pega esse anel, retira a amostra aqui de dentro com cuidado, ok? E depois a gente seca essa amostra e, com base na massa do solo seco e no volume do anel, nós temos a densidade. O problema, isso aqui é muito rápido de usar no campo, muito tranquilo, mas o problema é que, mal utilizado, ele pode produzir alguns erros, ele pode inclusive superestimar a densidade do solo. Então, um solo, se eu for de forma indiscriminada, aí, penetrando esse anel aqui no solo, acaba que essa amostra vai ficar compactada, né, e não vai refletir aquilo que de fato está no campo. Okay? Passando agora para a densidade de partículas. Densidade de partículas, conforme o nome indica, nós vamos pensar apenas na densidade, né, que as partículas de areia, silt e argila apresentam de forma conjunta, ok? Então, essa densidade de partícula, ela tem que ser a massa do solo seco, né, porque aqui a gente não tem água no meio, dividido pelo volume ocupado pelos sólidos. Okay? Então, nós vamos pegar a massa de solo seco, corresponde à massa das partículas, e dividir pelo volume das partículas. Isso aí é o que nós chamamos de densidade de partículas. Existe um método, né, bastante utilizado para fazer essa determinação, no caso, inclusive está voltado apenas para o volume ocupado pelas partículas sólidas, que é o seguinte: a gente utiliza aí um chamado piquenômetro, né? E nós vamos colocar a amostra de solo dentro desse frasco, certo? Está aqui de 50 ml. E nós vamos adicionar álcool, né? Então, se ele tem 50 ml e nós adicionamos aqui, vamos supor, 40 ml de álcool, quer dizer que o volume ocupado pelas partículas de solo é de 10 ml. Okay? Então, esse método aqui, ele tem que ser utilizado com álcool, né, um álcool mais puro, acho que é um álcool 98%, e a tensão superficial desse álcool permite que ele preencha todos os espaços porosos, né, que existem aí e pega só o volume correspondente às partículas. Um outro conceito interessante, pessoal, é o índice de vazios. Tomem cuidado com a questão do índice de vazios, porque muita gente confunde com porosidade. Nós já vamos falar de porosidade um pouquinho mais à frente. Bom, a equação do índice de vazios é essa aqui, ó. Notem que nós temos aqui, ó, a representação, a letra E, né? Nós temos o volume de vazios do solo, ok? Nós estamos pegando micro e macroporos aqui, e nós vamos relacioná-lo com o volume dos sólidos. Perceba, nós estamos relacionando o volume de vazios com o volume ocupado pelos sólidos. Quer dizer que um solo que tenha elevado número de índice de vazios é um solo que ele vai, né, obviamente, apresentar uma porosidade também maior, certo? Então, esse é o índice de vazios, e nós vamos ver aqui um exemplo, né, da importância dele. E nós temos nesse gráfico aqui algumas situações, certo? Onde aqui, ó, o círculo é a pastagem rotacionada, triângulo preparo convencional, mata nativa, e aqui uma relação entre índice de penetração e índice de vazios. Percebam, né, que quanto maior o índice de vazios, menor é a resistência à penetração apresentada pelo solo, ok? Então, existe uma relação, né,
no caso é uma relação inversa entre resistência à penetração e índice de vazios, e nós teremos uma relação direta do índice de vazios com a porosidade que nós vamos ver daqui a alguns slides, ok? Bom, o próximo parâmetro aqui, próxima propriedade, é chamada de volume específico. O volume específico, ele nada mais é que a relação existente entre o volume total do solo e o volume ocupado apenas pela parte sólida, certo? Então, esse aí é chamado de volume específico. Da mesma forma, né, pessoal, quando a gente tem um solo que apresenta elevado volume específico, quer dizer que a gente tem um solo que ele é muito bem estruturado, é um solo que apresenta muitas galerias internas, que tem uma porosidade maior, ok? A gente já pode presumir que é um solo que tem uma infiltração de água muito boa, uma taxa de troca de ar muito interessante também. Então, esse aí é um outro parâmetro bem legal que analisa, né, junto com o índice de vazios e com a porosidade, que a gente sabe aí como anda a questão, né, dos espaços vazios, da micro e da macro porosidade do solo, ok? Agora, finalmente, nós vamos falar sobre porosidade do solo. Né? A porosidade do solo, pessoal, eu coloquei essa figura aqui para falar com vocês, que é de fato a propriedade que é modificada por efeito de um tráfego de uma máquina, por exemplo. Muitas das vezes a gente fala, o trator compactou o solo. Compactou porque a densidade está alta. Né? Então, a pressão exercida pelos pneus do trator no solo, ela não causa elevação direta da densidade do solo. Né? O correto é a gente pensar que a densidade do solo aumenta em reflexo, né, a redução do percentual de espaço poroso. Então, aquela amostra do solo, ela fica num volume menor do que o original. Né? O solo fica ocupando um volume menor e, com isso, a gente tem a redução, né, daqueles espaços que existem entre as partículas. E nós já sabemos que isso aí tem uma implicação direta na questão de movimentação de ar e de água no solo, certo? Então, o trator, né, o uso de maquinário agrícola, o tráfego de máquinas, as operações de preparo do solo, elas danificam a estrutura do solo, reduzindo a sua porosidade, e com isso nós temos um aumento da densidade, né, porque o solo ele passa a estar com aquela massa de solo, ela passa a ocupar um volume menor, ok? E também teremos um reflexo aí em termos de resistência mecânica oferecida aí ao crescimento das raízes, né, uma série de inconvenientes aí para a agricultura, ok? Agora vamos fazer o conceito matemático, né, dessa porosidade. O que é a porosidade? Olha aqui, ó, ela vai relacionar o volume de vazios do solo com o volume total da amostra, certo? Então, quando isso aqui cai, né, a gente tem a redução da porosidade. Então, o solo ele passa a ser menos poroso. Coloquei aqui uma relação adicional porque tem como a gente relacionar a densidade aparente do solo com a densidade de partículas e chegar na porosidade. Isso aqui é uma coisa interessante, né? A gente consegue, conhecendo esses dois parâmetros, chegar na porosidade do solo. O outro item aqui é chamado de grau de saturação, e esse grau de saturação, ele implica aí na relação que existe entre o volume ocupado pela água e o volume total de vazios. Nós já sabemos que o volume de vazios, ele vai corresponder aqui, ó, pessoal, a ar mais água. Então, nós relacionando o volume de água com esse volume total de vazios, nós sabemos se o solo está ou não saturado. Né? Inclusive, eu coloquei uma tabela aqui, ó, que ela indica justamente isso, né? A relação dos percentuais de acordo com
o resultado apresentado nessa equação. Então, o solo que está naturalmente seco, ele está de 0 a 25, 25 a 50 é úmido, depois muito úmido, altamente, o solo saturado. Né? Um solo saturado, por exemplo, é um solo em que todo o volume de vazios ele está preenchido com água. Nesse caso, aí, nós não teremos nem a presença de ar. Então, o grau de saturação é simplesmente essa ideia que está apresentada aí para vocês. O próximo item que eu selecionei aqui, que é importante para nós, é a chamada gravidade específica de sólidos. Notem que essa propriedade ela não é exclusiva para solos, é uma propriedade que pode ser aplicada a várias substâncias, a vários corpos, ok? Nesse caso, a densidade do sólido, ok? Ela será relacionada com a densidade da água. Então, nós temos aqui ó, a densidade de partículas, né, a densidade apenas dos sólidos, que fazem parte do solo, ok? Relacionada com a densidade da água. Então, no caso aqui, é importante a gente saber não só a temperatura que foi feita a determinação da densidade do sólido, mas também saber a densidade da água. Desculpa, a temperatura que foi medida a densidade da água. Por exemplo, a 4 graus Celsius a água tem a densidade de 1000 quilos por metro cúbico, né? 1 quilo por litro. Então a gente precisa saber dessas duas aqui para saber a chamada gravidade específica. Então é a gravidade daqueles sólidos, né, das partículas em relação à densidade da água. Agora eu vou apresentar para vocês aqui algumas relações, certo? Que são também importantes aí no âmbito do estudo das propriedades elementares do solo, que são basicamente relações que vão concatenar todas essas propriedades que nós já vimos aí durante a nossa videoaula, ok? Vamos lá, aqui nós vamos ficar basicamente, pessoal, a gente chama de densidade do solo seco e densidade do solo saturado, né? Então existem, deixa eu apagar aqui que eu acabei exagerando, densidade do solo seco e densidade do solo saturado, ok? Nós temos aqui também a relação entre índice de vazios, umidade gravimétrica, gravidade específica e grau de saturação, ok? Então, existe relação entre todos esses itens aqui. Eu posso relacionar, por exemplo, a densidade do solo, sabendo se a densidade dele seco, né, apenas sem considerar água, ok? Eu consigo, por meio dessa equação, chegar nesse valor. Da mesma forma que eu consigo utilizar a densidade de saturação, né? Conhecendo a massa de solo seco, mais o volume de espaços vazios, mais a densidade da água, né, e o volume total do solo, eu consigo saber a densidade de saturação, né? A densidade de solo seco, pessoal, ela é obtida com solo a 0% de umidade. Né? Essa densidade aqui é 0% de umidade, e essa densidade de saturação, nós estamos pensando aqui em 100% de umidade, solo saturado, ok? Bom, pessoal, eu deixei aqui no final dessa aula 3 exercícios que são para vocês treinarem em casa, beleza? E eu não tenho mesa digitalizadora, pessoal, por enquanto, e eu tenho feito o seguinte, eu tenho que digitar todas essas equações, e essa aqui eu achei que eu tinha pronto já, ok? Mas eu vou fazer e disponibilizar para vocês, certo? Eu só não coloquei aqui nessa videoaula porque eu ainda não tenho esse material pronto, ok? Então tem uns exemplos aí, ó, uma amostra que tem 100 centímetros cúbicos, vou pegar aqui, ó, 100 centímetros cúbicos, a massa de solo úmido tem um valor aí de 1.460 gramas, depois de seca em estufa, chegou a 1.200, né? Então, sabendo-se que a densidade de partícula do solo é 2,65 gramas por centímetro cúbico, pede aqui ó, a umidade
gravimétrica, pede aqui umidade volumétrica, pede a densidade do solo, pede também a porosidade. Então, pessoal, o que vocês vão fazer? A umidade do solo vai ser essa massa menos essa, dividido pela massa do solo seco, né? Então, 1460 menos 1.200 dividido por 1.200, teremos a umidade gravimétrica, ok? A umidade volumétrica, a gente tem que conhecer a densidade do solo para chegar nesse valor, e a densidade do solo nós vamos calcular dividindo essa massa de 1.200 por 100, ok? E com isso a gente chega na conversão, no valor da umidade volumétrica. E para saber a porosidade do solo, aí sim nós vamos precisar dessa densidade de partículas, né? Então a densidade do solo dividido pela densidade de partícula menos 1, né? A gente chega na porosidade. Os outros dois exemplos aqui, os outros dois exercícios, eles são feitos basicamente com base nessas relações, ó. Então, nós temos uma amostra de solo que apresenta grau de saturação, grau de saturação não, o solo apresenta gravidade específica de 2,7, é um valor adimensional. A porosidade do solo, na verdade, o índice de vazio dos solos é 0,6 e a umidade aqui, 14%. Então, está pedindo para calcular, com base naquelas relações, a densidade do solo, peso unitário do solo, densidade do solo úmido e grau de saturação. No outro exemplo aqui, nós temos um solo com densidade aparente de 1,95 megagrama por metro cúbico, né, que é a mesma coisa que 1,95 gramas por centímetro cúbico. Temos gravidade específica de 2,7 e umidade 16%, pedindo para calcular densidade, índice de vazios, grau de saturação e peso unitário do solo saturado. Beleza? Então aguardem, né? Quem quiser fazer, fique à vontade. Inclusive, eu os encorajo a fazer já esse exercício aí, mas eu vou disponibilizar a resolução para vocês, ok? Posso, inclusive, de forma mais rápida, disponibilizar. Desculpa. Posso, inclusive, de forma mais rápida, disponibilizar as respostas, ok? Então, depois a gente vê essa resolução. Pessoal, no mais é isso. Eu agradeço a atenção, a paciência de vocês e até a nossa próxima videoaula.